Pior do que treinar um funcionário e ver ele sair é não treinar o funcionário e ver ele ficar. Essa é uma frase de autoria do Henry Ford, mas se aplica perfeitamente a você, líder ou titular de cartório. Sim, porque um funcionário sem conhecimentos, habilidades e atitudes é um perigo no cartório, é uma metralhadora. E pela demanda de serviços que você tem, você corre o risco de nem saber os absurdos que ele pode estar falando lá ou assinando em seu nome. Já pensou nisso? Mais perigoso que alguém que não sabe fazer as tarefas e precisa aprender, mas está consciente das suas limitações e busca ajuda com humildade, é ter alguém que pensa que sabe, que diz que sabe no momento da entrevista, porque no anúncio da vaga você pedia experiência de cartório, mas só vai descobrir a sua verdadeira capacidade quando ele comete um erro grave. E aí você entende por que ele não parava em cartório algum. Cada vez mais os cartórios procuram pessoas com experiência para que a curva de aprendizagem seja rápida e a pessoa possa performar o quanto antes para ajudar na demanda acumulada do cartório. Só que os líderes contratam pessoas que apresentam currículos com experiência comprovada em outros cartórios e não se certificam de que esse profissional realmente tem conhecimentos, habilidades e atitudes para trabalhar e sobre a responsabilidade civil do titular. O que esses líderes não sabem é que em um contexto organizacional, integrar um funcionário com experiência de cartório sem repassar o programa de treinamentos pode ser um risco maior do que os serviços acumularem um pouco, pois essa pessoa com falsa confiança pode agir de forma autônoma, bater boca com um advogado, um cliente importante, sem consultar outras pessoas e sem pedir ajuda, gerando erros difíceis de corrigir e até processos. Isso é especialmente perigoso quando a pessoa ocupa uma posição de liderança ou de maior responsabilidade, como o caso de um escrevente autorizado, que pratica e assina seus próprios atos sem ninguém conferir. Então ele já chega trabalhando do jeitão dele. É por isso que o treinamento de escreventes é crucial para o sucesso do cartório, mesmo que a pessoa comprove a sua experiência em outros cartórios. Líder, fique atento, pois a sua pressa pode estar colocando em risco o capital intelectual do cartório. Eu sei que você não pode ficar sentado do lado do funcionário para conferir tudo que ele faz, mas você também não pode delargar esse processo confiando cegamente na experiência que ele carrega de cartórios anteriores e que ele diz que carrega. Por exemplo, você já se perguntou o porquê de alguém com tanto conhecimento não criar nenhuma raiz nos cartórios que passou? Pode ser que esse profissional tenha muito conhecimento técnico, mas pode faltar habilidades importantes e sobrar atitudes inadequadas para lidar com pessoas, colegas, clientes. Você precisa se certificar disso. Não custa nada conferir alguns pontos importantes, além do currículo, claro, antes de dar autonomia para o seu escrevente recém-integrado no cartório, para saber, por exemplo, se ele tem atenção aos detalhes. Os escreventes eles lidam com documentos importantes e legais o tempo todo, como registros de nascimento, como registros de casamento, óbito e todos os detalhes que envolvem uma escritura ou um registro de imóveis. Erros podem resultar em consequências graves para as partes envolvidas e para o próprio cartório. Confira, por exemplo, se ele realmente tem conhecimento atualizado da legislação. Os provimentos mudam o tempo todo. Provimentos importantes entram em vigor o tempo todo. Um escrevente bem treinado precisa estar atualizado sobre as leis e regulamentações, garantindo que todos os procedimentos sejam realizados corretamente, especialmente a LGPD. Não basta dizer que sabe, precisa apresentar um certificado e assinar um termo de comprometimento com a Lei Geral de Proteção de Dados. Outra questão é, ele realmente é eficiente e ágil? Esse profissional consegue gerenciar o tempo do atendimento, os prazos do cliente na gestão dos documentos e tudo mais que vai compor os atos? É uma pessoa com boa organização? Isso é fundamental para a reputação do cartório e para a satisfação dos clientes. Por exemplo, ele tem habilidades de atendimento ao público e relacionamento com a equipe? Um bom escrevente precisa ter habilidades de comunicação para lidar com os clientes e lidar com os colegas de forma cordial e profissional acima de tudo. Sem contar que ele precisa ler e escrever português correto. Então experimente conversar com ele, peça que ele escreva uma minuta ou uma redação. Peça que ele simule um e-mail para um advogado pedindo todos os detalhes de um ato que você sabe tudo que precisa
antes de efetivar a contratação ou a efetivação. Verifique se ele tem segurança jurídica. Faça perguntas técnicas sobre o que ele acha do atendimento no e-notariado. Como ele agiria com um corretor de imóveis que insiste que ele dispense determinado documento, e veja se ele realmente entende do cargo que ele está galgando. Como ele agiria se alguém ligasse pedindo dados pessoais de um cliente, por exemplo? Será que esse profissional realmente conhece todos os fundamentos da segurança e da privacidade de dados? Tem alguns vídeos aqui no nosso canal do YouTube com várias dicas sobre a contratação assertiva. Você, líder, precisa se preparar cada vez mais. Eu sei que você precisa repor uma vaga o mais rápido possível, mas você não pode avançar com esse processo sem conferir se esse escrevente comunga dos mesmos valores do seu cartório. Por isso é importante que você converse com essa pessoa de vez em quando, pelo menos até o final do contrato de experiência, e não dê poderes para ele de assinar atos sozinho, sem o acompanhamento de outro escrevente no início, para que vocês tenham uma percepção adequada desse processo de integração. Outra dica é: combine uma trilha de treinamentos para o cargo desse profissional, para que ele vá estudando e trabalhando, intercalando cursos de habilidades e atitudes, para que de tempos em tempos vocês sentem e discutam o que ele tem aprendido, e assim vocês possam alinhar as visões sobre questões técnicas e comportamentais. Funciona muito bem quando os profissionais são contratados e apresentam os seus certificados de treinamento da Cartório Flix. Um escrevente bem treinado comete menos erros, o que significa menos necessidade de retrabalho, menos crises existenciais com a sua equipe, menos problemas com seus clientes. Assim você economiza tempo, recursos, melhora a produtividade e o clima do cartório. Você quer saber como implementar um programa de treinamento para o seu funcionário, ou melhor, para toda a equipe, aproveitando a chegada de um novo funcionário, o que dá uma mexida com toda a equipe? Dá uma olhada no link abaixo para ver quais são as trilhas que nós dispomos para cada cargo no seu cartório e crie um programa de treinamento para toda a equipe, intercalando os treinamentos online com as reuniões de debate, para que vocês possam instalar uma nova consciência no seu atendimento, no conhecimento jurídico da sua equipe, na cultura de conhecimento e clima organizacional do seu cartório. Clica no link abaixo e conheça a Cartório Flix. Boa sorte!